Oi, pessoal! Mais ou menos um ano atrás, uma história da Marvel causou um rebuliço danado, tanto nas mídias especializadas sobre quadrinho, quanto em alguns veículos de comunicação não especializados. Era uma edição de Capitão América que, ao final da história, o Capitão América falava Hail Hydra. E mais, a história dava a entender que o Capitão América sempre foi um agente da Hydra infiltrado no exército americano, nos super-heróis. Caramba, cara, o Capitão América, o ícone da América, era nazista. Assim, isso deu muito o que falar. Né? E a publicação das histórias Marvel no Brasil, ela tem um hiato mais ou menos, há um espaço de tempo de um ano, desde a publicação lá até a publicação aqui. Então a história saiu aqui no mês retrasado, ou seja, em perdão, mês passado. Saiu aqui em outubro, aqui no Capitão América número 7. Deixa eu mostrar para vocês a tal página emblemática em português. Capitão América dizendo salve a Hydra. Bom, agora o hype da história já passou. Pouca gente está falando nisso. A maior parte do pessoal sabe no que deu na história Império Secreto. Não vou falar sobre isso hoje. Eu quero comentar sobre essa história. Por que eu quero comentar essa história quando não está sendo tão comentada mais? Pelo seguinte, nós vivemos aqui, às vezes, o hype dos Estados Unidos. A história sai lá, é comentada, né, tanto pelos meios de comunicação de lá, quanto pelos meios de comunicação daqui. Isso é normal. Isso é normal. E um ano depois, quando a história sai aqui, a gente está vivendo outro hype, está pensando em outra coisa que está acontecendo lá fora. E eu fico pensando, claro que algumas pessoas leem no original, mas muitas pessoas acabam não dando, nem ligando quando sai aqui no Brasil, porque está pensando em outra coisa. Tem muita gente que acaba se relacionando com os quadrinhos mais com as notícias sobre os quadrinhos do que com as próprias histórias. Como é que eu cheguei a isso? Uma experiência que eu tive com um aluno. Eu sou professor de sociologia, então eu entrei numa turma, isso foi ano passado. E um aluno falou, professor, fulano gosta muito de quadrinho. Eu, que legal, fui falar com o cara. Pô, cara, você gosta de quadrinho? Eu gosto muito, gosto de super-heróis. Aí eu perguntei, o que você lê? E a resposta dele foi, meio sem graça, poxa, eu não leio nada não, mas eu acompanho vários sites sobre. E eu fiquei, o cara gosta de quadrinho, mas não lê quadrinho. Falei, cara, o que eu fiz? Dei alguns quadrinhos de presente pro moleque. Hoje o moleque lê quadrinho. Porque é uma coisa estranha, né? Você só lê comentários sobre e não lê e não ter contato com a obra. Por exemplo, eu faço aqui no canal vários reviews, mas meu objetivo é que se tenha contato com a obra. Claro que nem todo mundo vai ter contato com tudo, eu não tenho contato com tudo. E às vezes escuto comentários de coisas que eu não li. Só que, cara, o objetivo é a coisa. Não dá pra ficar nesse negócio de eu gosto de quadrinhos, mas eu só vejo comentários sobre quadrinhos. E nisso também leva uma coisa, né? Ao ter um contato só com notícias e não com o próprio quadrinho, as pessoas lidam com os quadrinhos a partir só dos conceitos ou de algumas ideias dele. Por exemplo, o Dr. Octopus assumiu o corpo do Homem-Aranha, o Thor virou mulher, pega essas coisas assim. Cara, e às vezes falam bem ou mal sem saber como é que aquilo é contado, o que aquilo é de fato. Por exemplo, o Thor não virou mulher, foi uma mulher que ergueu o Mjolnir. Pra quem lê o quadrinho isso é óbvio, né? Cara, e também a forma que as histórias são contadas, mesmo que eu tenha o conceito direitinho, tenha aprendido direitinho, é fundamental. Não é só o que, é também o como. Bom, dito isso, comentar agora sobre Capitão América 7, Capitão América 8, é tentar propor uma conversa com a galera que está lendo o gibi aqui agora, e que leu no passado e também quer falar sobre ele agora, claro. Mas vamos lá, vamos contextualizar a história. Essa história, ela acontece, ela é a sequência de uma situação onde o Capitão América está idoso. O Capitão América ele perdeu o soro de super soldado, ele está com a idade avançar com a idade que ele tem mesmo, né? E ele não atua mais como Capitão América, ele trabalha na SHIELD, na parte de inteligência, até tem uma equipe de Vingadores, mas ele não é combatente. O Falcão, que era parceiro dele, assumiu o escudo do Capitão América. E esse Falcão é um Capitão América mais engajado. O Capitão América sempre tentou ficar fora das disputas políticas. O Falcão já se posicionou um pouco mais. Além disso, o Caveira Vermelha, numa situação meio tosca, pegou o cérebro do professor Xavier que morreu e colocou nele, não sei que isso é tosco, tá? Esqueci, esse conceito é tosco, mas ele se tornou telepata. Bom, essas duas coisas são importantes você saber. Agora, essa história aqui ela é sequência de uma história, que é vertentes.
que é uma história que se passa nos títulos do Capitão América e dos Vingadores. O que essa vertente, sobre que essa vertente fala? Bom, o cubo cósmico, que é um artefato que transforma pensamentos em realidade, é usado pela SHIELD para criar uma prisão, que é Pleasant Hill, que é uma cidadezinha na qual os supervilões sofrem lavagem cerebral e eles vivem lá com pessoas comuns. Depois se descobre que esse cubo cósmico ganhou inteligência. Olha só o que acontece nessa cidadezinha. Capitão América e os Vingadores acham isso absurdo, né? Isso é uma violação dos direitos humanos. Você faz lavagem cerebral nos caras, modifica a realidade, fora que esse cubo pode ser usado para absurdos. Eles vão contra isso. Bom, a cidade, aquela cidade é destruída, os vilões são presos, a grande maioria deles é presa num lugar, alguns escapam, e o Capitão América é rejuvenescido por esse cubo cósmico que agora tem inteligência e a forma de uma menininha. Bom, isso foi Vertentes aqui no Brasil. E depois de Vertentes, logo depois começa isso aqui, Capitão América e Steve Rogers. O Steve voltou a ser jovem, então temos dois Capitães América, inclusive na capa mostra o Steve Rogers e o Falcão. Ele tem até com um escudo diferente. E essa história aqui, essa primeira história é contada em duas frentes. Uma no presente e uma no passado. No presente, o Capitão América combate a Nova Hydra. Nessa Nova Hydra, o Caveira Vermelha, ele tenta cooptar pessoas que estão desempregadas, jovens sem sentido na vida. E o jovem sem esperança. E o Nick Spencer, inclusive, ele coloca alguns pontos, sei lá, da atualidade. No Caveira Vermelha, por exemplo, tem um discurso anti-refugiados. E nessa história, o Capitão América está combatendo um homem-bomba. Um rapaz sem sentido na vida que vai ser um homem-bomba. Inclusive, nessa história nesse comentário me permito dar spoilers, né? Esse homem-bomba morre, o Capitão América salva todos, mas ele morre. Depois disso, ele vai caçar o Barão Zemo, que foi um dos vilões que fugiu lá daquela prisão, do Pleasant Hill. Nessa caça ao Barão Zemo, ele conta com alguns ajudantes. Acho que é Rick Flag, acho que é o nome, e Jack Flag, perdão, e a Redentora. Tá bom, essa é a frente no presente. No passado? No passado é contada a história de uma moça que ajuda a mãe do Steve Rogers, mostra o pai dele como bêbado, com um relacionamento muito autoritário com a mãe. Essa moça ajuda muito a mãe e essa moça a gente vai descobrir que é da Hydra. Essa história conflui com o Capitão América matando o Jack Flag para que o Zemo não seja preso, nem o Zemo ser preso, né? É o cientista que está com o Zemo, que é especialista de cubo cósmico, não seja pego para a Hydra, ele matando esse aliado e falando esse Heil Hydra. Ou seja, o Capitão América é da Hydra. O Capitão América é nazista. Isso deu uma quiprocó. É claro que isso ia ser revertido um dia. Na edição seguinte, na número 8, a gente sabe o que aconteceu. Nessa edição seguinte, nós descobrimos que o Caveira Vermelha manipulou aquele cubo cósmico para que, ao rejuvenescer o Capitão América, esse cubo cósmico mudasse as memórias dele e ele olhasse para toda a sua história como se ele fosse um agente da Hydra. Foi isso que aconteceu. Bom, e o que eu posso dizer dessa história? Bom, primeiro é que ela é muito bem escrita. O Nick Spencer realmente é um escritor muito competente. O trabalho dele no Homem-Formiga, por exemplo, é muito bom. E aqui ele constrói bem a história. Então, assim, todos os elogios. O cara realmente está fazendo uma fase legal no Capitão América. As fases recentes do Capitão América que eu li, que eu mais gostei, foram do Brubaker, que é espetacular, e agora do Nick Spencer. O Jesus Saiz é um desenhista competente. A outra coisa que dá pra dizer é que dá pra entender a revolta da galera que gosta do Capitão América com isso. Isso aqui, na verdade, é a perversão de tudo que o Capitão América é. Dá uma sensação de traição, vendo falando salve a Hydra. A outra coisa que dá pra dizer é que há um conteúdo político explícito nessa história. Isso não é necessariamente ruim, a Marvel sempre teve isso. E concordando ou não com o ponto de vista político adotado, dá para perceber que as críticas que o Spencer faz, elas contribuem para o desenrolar da história. Elas não estão aqui simplesmente de maneira propagandística ou pedagógica. Não é simplesmente um panfleto militante, é uma história que tem esse conteúdo político, não dá para negar isso, né? E a outra coisa que, nesse aspecto que é interessante, é que há coisas aqui que são úteis para quem pensa, que são úteis e interessantes para quem defende qualquer ideologia, tem qualquer pensamento político. Por exemplo, a ideia de que pessoas sem esperança, pessoas sem sentido para a vida, são capazes de loucuras, de decisões muito equivocadas.
Eu fiquei lembrando em alguns momentos da história, principalmente quando falava do garoto que se tornou um homem-bomba, daquela frase da queda de Murdoch, a história do Demolidor, que dizia que um homem sem esperança é um homem sem medo. Ou seja, quem não tem esperança é capaz de qualquer coisa. E a última coisa que dá pra dizer, que é bem legal, é que essa história conta a maior das vitórias do Caveira Vermelha. O Capitão América é um símbolo, ou seja, matá-lo não venceria. Talvez aumentaria ainda a vitória do próprio Capitão. Matá-lo seria perder para ele, porque ele se tornaria um símbolo maior, o legado continuaria. O que o Caveira Vermelha está fazendo ao usar o cubo cósmico para mudar as memórias do Steve e transformar o Capitão em nazista é perverter a alma do Steve. Ou seja, perverter aquilo que ele significa. Acabar com o que ele é de fato, né? Com o potencial de inspiração que ele tem. Cara, e de verdade, lendo só o Capitão América 7, o Capitão América 8, a história ainda vai continuar na mensal, e depois vai desenrolar no Império Secreto, que eu não li ainda, dá pra dizer, cara, o potencial disso aqui é legal, é uma fase bacana, assim, tô querendo logo que chegue a 9 para continuar isso aqui. E vou tentar fazer isso mais vezes, né? Às vezes falar de histórias que o hype foi grande lá fora e quando chegam aqui não são tão faladas mais. Deixo aquele abraço, peço aí que se você gostou dê teu like. E outra coisa, né? Se tá achando interessante, se inscreve no canal. Você vai ser avisado quando de receber quando tiver vídeo novo e isso é importante pra gente também. Bom, até o próximo vídeo, brigadão, aquele abraço.